livro de que toda a gente fala. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um livro que eu li no Kobo, eu vou deixar a capa por aqui, e foi um livro que eu resolvi ler porque eu ouvi falar tão bem deste livro em vários canais estrangeiros que, tendo em conta a pandemia que estamos a viver e tendo em conta que eu não sei se vão sequer editá-lo em Portugal, eu resolvi comprá-lo para o Kobo e resolvi lê-lo. Eu sei que o li em português do Brasil, mas a mim, como vocês já sabem, isso não me afeta rigorosamente nada e, portanto, eu acabei por ler o livro sem problema nenhum. O livro conta a história da Evelyn Hugo, que foi uma atriz de cinema bastante importante, e a Evelyn é alguém que, depois do seu êxito e da sua fama toda, acabou por, no final da carreira, nos últimos anos, por ser alguém que se resguardou na sua intimidade e que pouca gente vê. A Evelyn é a notícia de jornal porque acaba por querer fazer um leilão de vários vestidos que ela usou, não só nos filmes, mas também que ela usou em outras situações, por exemplo, os Oscars, etc. Ela vai fazer esse leilão e vai doar o dinheiro à luta contra o cancro de mama, visto que a filha tinha acabado por falecer de cancro de mama. Simultaneamente, ela acaba por contactar a revista Vivant para dar uma entrevista, mas ela não quer dar uma entrevista a um jornalista qualquer, ela quer uma jornalista em concreto, e que é a Monique. Ora, a Monique é alguém que tinha entrado há relativamente pouco tempo para a revista, e entrando há relativamente pouco tempo para a revista, isso faz com que ela seja quase a parte mais baixa da pirâmide, e portanto para a revista não faz sentido que seja a Monique a fazer a entrevista, mas a Evelyn não abdica de que seja a Monique e diz que não dá a entrevista se não for aquela jornalista. Nós não percebemos porquê, depois ao longo do livro vamos percebendo, mas o que é certo é que a Monique vai fazer a entrevista e, na realidade, o que ela quer não é dar uma entrevista, o que ela quer é fazer uma espécie de uma biografia que seja escrita pela Monique, e ela tem uma razão precisa para que seja escrita pela Monique. Portanto, aquilo que nós vamos acompanhar é a vida de Evelyn Hugo, marcada não pelos seus filmes, mas marcada pelos seus casamentos. Ela casou 7 vezes, teve 7 maridos, e todos eles por uma razão específica que nós vamos descobrindo ao longo do livro, e que eu não vos vou dizer rigorosamente mais nada sobre essa razão específica. O livro é um livro muito interessante, está muito bem escrito, a mim não me afetou nada ser em português do Brasil, mas vocês já sabem que isso não me afeta, e tem uma construção narrativa muito interessante porque, lá está, a marca da vida da Evelyn não é a vida dela, são os casamentos dela. Muitas vezes os capítulos, ou na maior parte das vezes, os capítulos têm os nomes dos maridos ou da pessoa com quem ela irá casar nesse capítulo, e portanto a vida dela é pautada pelos vários casamentos que ela fez. Agora, o mais interessante é que eu questionei mais 2 por 3 se os casamentos, que no fundo são o fio condutor de toda esta narrativa, serão o aspecto mais importante da vida desta mulher. E questionei-me achando muitas vezes que de todo, e que a linha condutora da narrativa acaba por ser uma linha condutora que nos quer levar para um determinado campo para nos provar que aquilo que a opinião pública atenta e aquilo que a opinião pública acha que é o mais importante acaba por não ser o mais importante. É um livro 5 estrelas, é um livro que eu adorei, li também assim de rajada, é um livro muito, muito bom que eu aconselho para quem conseguir ler em inglês. O original está disponível, portanto aproveitem e leiam no original. Como eu digo, para além de ser um livro com uma história fabulosa, é um livro com uma construção narrativa e com uma escrita bastante boa também, e daí fazer com que seja quase viciante ler este livro. Eu queria acabar-vos com, tendo em conta, como eu vos disse, que o mais importante às vezes não é os casamentos e não é aquilo que a opinião pública dá importância, mas aquilo que está por trás.
ela vai buscar uma frase que eu achei fabulosa, que não é, obviamente, escrita pela autora, é uma frase da Rita Hayworth, em que diz que os homens deitam-se com Gilda e acordam comigo. Ou seja, os homens deitam-se com a personagem, com aquela mulher que os encantou na tela e acabam por se levantar com a pessoa e aí o encantamento já se foi. E esse é um problema que aqui está subjacente, que é o glamour de Hollywood, a parte daquilo que não é real em Hollywood e que nos leva a pensar que podemos, de alguma forma, pensar que a vida daquelas... Ou seja, podemos achar, nós que estamos de fora, que a vida daquelas pessoas é tão glamourosa como os filmes. E às vezes estamos mais do que enganados. A vida daquelas pessoas é muito diferente do glamour que às vezes vemos no cinema, principalmente no princípio do século XX, em que o cinema era todo muito grandioso, mas se calhar são vidas muito mais semelhantes às nossas do que aquilo que nós achávamos expectável. E sobre esse ponto de vista este livro está muito, muito bem escrito, é fabuloso e eu aconselho. E pronto, aqui fica a minha opinião, digam-me se já leram, digam-me o que é que acharam, digam-me se estão com perspectivas de ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!